Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesta bela manhã, 12 de julho, na Escola Bíblica Dominical, pela clemente misericórdia de Yeshua HaMashiach. Estamos na sala virtual, Classe dos Homens, no canal YouTube Igreja Batista Rio Pequeno. Nosso último encontro ocorreu aqui há 2 meses atrás, na exposição da lição 8, exatamente no Dia das Mães, dia 10 de maio. Na semana passada, a lição 10 foi finalizada, apresentada pelo amado irmão José Alves. Hoje, iniciaremos a lição 11, o pedido de reconhecimento apostólico, página 60, do livro O Bater do Coração de Paulo. E se assim o Senhor nos permitir, terminaremos essa lição 11 no último domingo, dia 26 de julho. Por estas lições estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, através da segunda carta aos Coríntios. Portanto, solicito que nesse momento o irmão abra a Bíblia Sagrada no capítulo 10 de 2 Coríntios. A carta de 2 Coríntios possui 3 grandes divisões. E esse capítulo 10 começa a terceira e última divisão da carta. E esses 4 últimos capítulos de 2 Coríntios centralizam-se na defesa do apostolado de Paulo. Quanto às divisões anteriores, a primeira divisão tratou da defesa da mensagem e ministério de Paulo. A segunda divisão da carta tratou sobre a arrecadação de ofertas para enviar aos irmãos de Jerusalém. Mas antes de prosseguirmos, convido para orar comigo nesse momento. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Entrego esta aula e cada aluno e ouvinte aos teus cuidados, e que o nosso pensamento se incline a ti, em obediência a Cristo, ao receber o conhecimento da tua palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Leiamos os versículos 3 a 5 de 2 Coríntios, capítulo 10. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Esse capítulo torna-se complicado de ensinar, pois trata de um problema pessoal do apóstolo com a igreja. Paulo passa a defender-se na linguagem de hoje das fake news feitas contra ele pelos falsos mestres, que chegaram na igreja desafiando o seu apostolado e sua autoridade. Vamos dividir esse capítulo 10 e essa defesa em 3 partes. Primeira, do versículo 1 ao verso 6, as armas certas, que veremos nesta aula. Segunda, do versículo 7 ao versículo 12, o objetivo certo. E terceira, do versículo 13 ao 18, a motivação certa. O relacionamento de Paulo com a igreja estava correto. E o tratamento que ele concede diante dessa situação também. E assim passa a ser um exemplo para nós. Portanto, vejamos as armas certas que o apóstolo usou na defesa do seu apostolado. Lemos agora os 2 primeiros versos do capítulo 10. Diz assim: além disso, eu, Paulo, rogo-vos, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente,
Não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. O apóstolo, de forma humilde, mansa e benigna, roga por 2 vezes para a igreja, para não forçá-lo a agir com autoridade ao visitá-los. Essas atitudes e virtudes de pedir com rogo, mansidão, humildade, benignidade, estava sendo usada pelos falsos mestres como sendo uma fraqueza do apóstolo. Na verdade, Paulo estava demonstrando e ensinando aos crentes de Corinto as atitudes de Cristo, que foi manso e humilde de espírito. Mas eles acrescentavam que perto ele era fraco, mas longe agia com dureza, ousadia através das cartas que escrevia. Não era toda a igreja que havia sido influenciada pelos falsos mestres. Aliás, nem era a maioria. Eram alguns poucos que não estavam respeitando sua autoridade apostólica. O apóstolo sabia que era apenas, diz ele, alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Eles o acusavam de andar segundo a carne. Paulo, de fato, andava na carne. Essa pequena distinção, ela é extremamente importante entendermos. Eles o acusavam de andar segundo a carne. Eu e você andamos, de fato, na carne. Paulo estava no corpo físico, comum a todos nós, mas não andava segundo a carne. Paulo não era controlado pelas paixões da carne e pelos interesses do mundo, como os que não são salvos. Eles o acusavam de ser inconsistente e indigno de confiança. Essa acusação não era apenas uma simples acusação pessoal, pois atacar o caráter de Paulo também atacava a mensagem do evangelho que Paulo pregava. Isso passava a ser uma questão doutrinária, razão pela qual Paulo teria que tratar com essa minoria que o acusava e não aceitava seu apostolado. As igrejas locais não podem se contentar com os membros e líderes que estão doutrinariamente corretos. O erro tem que ser eliminado. E assim Paulo agiu em defesa de seu apostolado, uma questão doutrinária. A vida cristã é uma guerra, e essa guerra não é carnal. Lutamos contra Satanás, que, ardiloso que é, nos faz, hora ou outra, acharmos que tudo vai bem e que não há nenhuma luta a vencer. A luta é espiritual, e as fortalezas que devem ser vencidas encontram-se no reino da vontade e do intelecto do homem. A conduta da pessoa é determinada por sua mente e por sua vontade. Não podemos convencer ninguém sobre as verdades espirituais de Deus. O pecado cegou a mente do homem natural e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O raciocínio humano não pode conduzir nenhuma mente natural a Cristo, e nem o crente deve permitir que o raciocínio do homem natural domine sua mente. Lembra de Salmo 1? Salmo 1 fala sobre isso, de não andar no conselho, não estar no caminho, se assentar junto. Temos que cuidar para não usar o método do mundo nessa guerra. A guerra é espiritual e nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 4. São armas desprezadas pelo mundo, mas muito temidas pelos poderes das trevas. Armas da verdade e da justiça. Armas das boas novas da salvação. Armas da palavra da fé. Armas intercessórias da oração. O apóstolo Paulo manejou com muita destreza as armas espirituais concedidas por Deus. Se revestiu perfeitamente de toda a armadura de Deus.
Clamemos ao Senhor para nos auxiliar nesta luta com suas poderosas armas. Que Yeshua nos ilumine com sua clemência nesse dia e nos auxilie até o próximo encontro a manejarmos adequadamente suas poderosas armas por sua misericórdia. Grato por sua atenção. Deus abençoe.